dia. E aí, moçada? Tudo bem aí? Bom, nós estamos aqui, segunda-feira, temos aí 2 aulas. Acho que é a 4ª e a 6ª aula. Bom dia e boas semanas a todos. Estamos na aula 14. Não, né? Estamos aqui na capítulo 14. Vamos ver aqui. É isso aí. Aulas 32 e 33, no caso, as últimas desta apostila alfa 3. Então, deveremos acabar isso aqui hoje. Espero que vocês estejam bem dentro dessa situação. Página 197 e 374. O resumo, o esquema e o texto, tá? Gente, Revolução Francesa. Um dos temas mais abordados, mais pesquisados, mais trabalhados pela historiografia. Olha, se não for o primeiro, está ali, tá? Fascismo, Segunda Guerra, mas a Revolução Francesa, o mundo todo estuda. E, obviamente, que ela tem uma tendência muito grande de cair no vestibular, mesmo no Enem. O que nós já sabemos, né? Você já estudou isso. Então, Revolução Francesa na França, 1789, 799. 10 anos de revolução, de conflito. É uma das revoluções burguesas. Então nós temos a Revolução Inglesa, puritana, gloriosa, Revolução Burguesa. A independência dos Estados Unidos, também chamada Revolução Norte-Americana, chamada Revolução Burguesa. E a Revolução Francesa. Então esses 3 aqui. Dos 3, ela é a mais clássica, a mais estudada e tudo mais, tá? Resumidamente seria o quê? Que tão clássica assim, né? É o momento em que um grupo social, não vou falar uma classe social, mas um grupo que fazia parte do terceiro estado, que é a burguesia, que já tem poder econômico, tem algum destaque, acumula riqueza, mas não tem o poder político. Obteve poder econômico numa aliança com o rei, enriqueceu pelo mercantilismo e agora sente que não precisa mais do rei ou que o rei é um obstáculo para o maior crescimento dela. Então ela se une com outros grupos e faz o mundo ficar de ponta cabeça. Literalmente, porque a parte de baixo, que era a maioria, era a base da pirâmide, sustentava uma minoria. Agora a ideia é virar. Então, aconteceu isso. O problema é que esses grupos que lutaram junto com os burgueses, parece-me que não foram alçados ao poder também. Ficaram abaixo. Bom, vamos ver o que é que foi isso e como é que foi, tá? Dentre os destaques que nós estamos seguindo aí do nosso esquema, sabemos que estamos na França do século XVIII. Na França do século XVIII predominava o que nós chamamos de, isso aí, Antigo Regime. Quando eu falo em Antigo Regime, você vai lembrar de absolutismo. No caso da França, vai logo lembrar do Luís XIV, aquele que dizia lá que o Estado sou eu, o rei sou. Durante a Revolução, quem está no poder é o Luís XVI. Outra coisa que você vai lembrar do Antigo Regime é a sua prática econômica, o mercantilismo. Outra questão que nós vamos lembrar do Antigo Regime era a sociedade dividida em estados, ou estamentos, ou ordens. Então nós tínhamos 3 estados, literalmente formando uma pirâmide,
No topo da pirâmide, o primeiro estado, representado pelo clero. Mesmo entre o clero, nós temos o alto clero, pensa nos bispos, cardeais, né? E o baixo clero. 1% da população. Depois nós temos o segundo estado, a nobreza. Então a nobreza representava aí entre 1 e 2%. Temos a nobreza tradicional, ou histórica, como se fala, que vem das oligarquias antigas, das nobrezas antigas e tal, do mundo feudal, inclusive. E a nobreza de toga, seriam aqueles nobres que participavam da administração ali, e sobretudo aqueles burgueses que, com um enriquecimento, conseguiam comprar o título de nobres. Então temos uma divisão, e tem mais divisões, mas essa basta. E temos o terceiro estado. O terceiro estado, esmagadora maioria, 97%, para alguns historiadores, para outros chegava a 98%, que também não era homogêneo. Nós tínhamos aí a alta burguesia, tínhamos a pequena burguesia, artesãos, pequenos comerciantes, pequenos proprietários, tal. Tínhamos o sanculotes, os trabalhadores urbanos de um modo geral, e os camponeses. Desses todos, os camponeses eram a esmagadora maioria dentro dessa maioria que é o terceiro estado. Então veja que é uma sociedade estratificada. E por ser essa sociedade estamental, havia uma dificuldade gigante de mudança de status. É como se você nasceu ali, naquele status ali você continua. Tinha algumas possibilidades, um burguês poderia, como falei, virar um nobre, comprando título. Sendo assim, poderia até virar estar no clero, normalmente no baixo clero, tá? Um camponês poderia ir para a cidade, se transformar num sanculote, trabalhar ali na cidade. Mas isso era muito difícil, não era o normal. O normal era cada um no seu canto, e essas mudanças também que eu falei, que eram poucas, né? Não faziam uma diferença significativa aí no status da sociedade de um modo geral. Também era uma sociedade, essa do antigo regime, com muita influência da igreja. A igreja não é mais aquela igreja da Idade Média, né, que mandava em tudo, mas ela tinha ainda muita riqueza, tinha ainda muito privilégios, como, por exemplo, não pagar impostos ou tributos, e dava poder também ao rei. Você deve lembrar de um esquema que nós fizemos, onde nós colocamos o rei na frente, né, no centro, e de um lado nós colocamos a nobreza e o clero como grupos que sustentavam o poder do rei. Lembram disso? Enquanto o rei dava a eles privilégios. Qual que era essa sustentação? No caso da igreja, a teoria do direito divino do rei. O rei está lá porque Deus o colocou. Quem é você para tirá-lo ou questioná-lo? E nesse mesmo esquema colocamos do outro lado a burguesia, que vai enriquecendo até considerar que não precisa mais, não só da nobreza, como do próprio rei. Tá bom? Então esse é o grande contexto que antecede a Revolução Francesa. Entre os sanculotes, nós temos também aí os assalariados, esses pequenos artesãos ou burgueses, tá bom? Ao dividir a sociedade dessa forma, nós já mostramos aqui um primeiro causador do que vai ser a revolução. Então, quais as causas? Primeiro, essa sociedade estratificada e insatisfeita. Bom?
Segundo, a crise econômica. A França passou por conflitos externos. Lembra que comentamos na aula passada que a Inglaterra ganhou a Guerra dos 7 Anos e mesmo assim se endividou, ganhou uma crise econômica grande, que fez com que ela tentasse apertar o cinto ali dos colonos? Pois é. Agora aqui, imagine então a situação da França, que perdeu o conflito. Então perdeu moralmente, perdeu militarmente, perdeu economicamente. Ela também participa da guerra da independência dos Estados Unidos. Sem condições econômicas, mesmo assim ela vai. Obviamente que ela está avisando aqui a Inglaterra, mas são mais gastos do que ela não tem. Óbvio que esses gastos vão ter que ser supridos com alguns tipos de empréstimos, empréstimos que vão influenciar na sua economia. Então, só piora. Outra causa vai ser vamos chamar, falta de sensibilidade, pode ser, do rei. Então o rei está vendo o clamor, está vendo os problemas e não está muito preocupado com isso. Está se colocando muito acima dos apelos feitos lá pelo terceiro estado. Políticos, pensa na própria burguesia, e esses econômicos, sociais mesmo, dos pobres e dos trabalhadores ali. Nada está ruim, que não podia ficar pior? Pois é. Outra é a crise da natureza, crise agrícola. A França vai passar por um período de instabilidade climática, uma hora alagamento, depois outra hora seca. Isso dificultou a produção. Dificultar a produção significa aumentar os preços, significa inflação. Entre outras coisas, significa fome, desespero, somado aos problemas econômicos que indicavam, por exemplo, desemprego. A situação estava muito ruim para o terceiro estado. Talvez mais aqui podemos falar do déficit público. Então, aquela crise econômica lá fez com que o Estado também não tivesse dinheiro para honrar as suas dívidas. Aí tudo isso junto, você coloca aí uma ou outra questão, mais algo que amarrava isso no campo ideológico, que era o pensamento iluminista. Então, que falava em escolher o governante, que falava em liberdades individuais, que não tolerava a opressão, falava em igualdade. Quer dizer, o pensamento iluminista vai estar presente aqui, como esteve presente lá na independência dos Estados Unidos. Então nós falamos pelo menos 5 ou 6 já motivadores para a Revolução Francesa. O que o rei fez então diante disso tudo? A primeira coisa que o rei vai fazer é convocar uma assembleia de notáveis. Então vamos convocar um grupo aí para resolver esse problema. Isso não deu muito certo. O segundo e o terceiro estado, que eram esses notáveis, não tinham saída. Uma proposta que aparece é fazer com que todos pagassem impostos. Até então, quem paga imposto é o terceiro estado. Óbvio que o primeiro e segundo, não quero perder meus privilégios. Então, reconvoca os Estados Gerais em 1888. Gente, pensa bem. Os Estados Gerais não eram convocados, veja no seu texto aqui, desde 1614. Porque os Estados Gerais significam, né, os estados, primeiro, segundo e terceiro. Então esses 3 estados foram agora convocados para discutir, é um parlamento. Tá? Como o rei absolutista, ele não fazia isso, ele não precisava disso. Agora ele precisou e vai convocar. Os debates vão acontecendo, o seu representante lá da economia, o ministro Necker, né, é tirado. Há uma insistência de que todos têm que pagar imposto, isso não vai dar certo.
E os conflitos continuam, assim, as decisões continuam. E uma das principais é como é que nós vamos fazer as votações na Assembleia. Como a votação era feita por ordem e não por pessoas, então você tinha um voto do primeiro estado, um do segundo e um do terceiro. Normalmente, primeiro e segundo se unem. Eles são muito parecidos. Nunca vão perder o terceiro estado. Então, o terceiro estado vai fazer uma reivindicação. Eles querem aumentar o número de parlamentares ou de políticos, aí, de participantes da Assembleia, de modo a eles terem um número maior, né, do que o primeiro e o segundo, já que são um número muito maior mesmo, na realidade, e que o voto fosse feito por membros, e não por Estado. Gente, é como uma pessoa que representa 97% tem um voto. Uma pessoa que representa 1% também tem um voto. Percebe como que isso não é muito correto. Mas é óbvio também que o primeiro e o segundo estados não vão concordar com isso. Dentro desse debate, dessa questão, os membros do terceiro estado resolvem por fazer uma Assembleia Nacional. Então a ideia é, porque o rei vai ser forçado a fazer isso, né? Assembleia Nacional. A ideia era, então, reunir-se em assembleia e criar uma nova Constituição para a França. Então, esse é o grande momento. Enquanto isso está acontecendo no palácio, lá na porta fechada, lá na rua o povo está agitando. Lá na rua vai acontecer uma grande mobilização, a população vai conquistar armas, vai receber adesão inclusive de muitos soldados, e eles vão direto a uma prisão. Na prisão não tinha tantas pessoas presas assim, mas tinham armas, e principalmente o que tinha lá era munição, que eles precisavam. Então eles vão, pegam essas munições, pegam as armas e destroem a prisão chamada Bastilha. Então é a queda da Bastilha, que praticamente, para a maior parte dos textos, né, é onde começa, vamos dizer assim, o marco inicial da Revolução Francesa. Tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789. Veja, a Bastilha não era só uma prisão, não era só onde tinha armas, ou principalmente munição. Ela era um símbolo. Por quê? É ali que o rei prende quem discorda dele. Então nós vamos lá destruir este símbolo. Modo de dizer, olha, rei, não é só uma revolta. A ideia de trabalhar com símbolos, vamos falar um pouco mais à frente, porque a Revolução Francesa é rica nessa questão da simbologia, da memória, tá? Que vai da touca que eles usavam, né? Chamado barrete frígio, ao hino, a Marselhesa, que depois vira hino da própria França, de um modo geral aí. Veja, não dá para trabalhar todo aquele contexto aqui, nós estamos pegando aqui as partes principais. Se na cidade a situação ficou perigosa, no campo alguns chegam a dizer que ficou caótica, porque os camponeses foram também destruir, invadir, quando conseguiam, castelos, aldeias, queimar, matar, vamos chamar cartórios, né, onde tinham aqueles títulos das propriedades, eles entravam e queimavam, não tem mais dono. Isso foi chamado de o grande medo. O grande medo. Então nós vamos ter aqui os primeiros passos da Revolução. Uma das atitudes interessantes que eles vão ter aqui, tem até um exercício lá que vai falar um pouco sobre isso, é como que eles vão começar a matar coelhos e pombos. O que tem a ver coelho e pombo com a Revolução Francesa? Pois é, a caça era proibida para quem não fosse nobre.
Então você é um camponês que tem que passar fome e deixar que aquele coelho ou aquele pombo coma aquilo que você plantou, né? Come os grãos ali, porque só quem pode caçar é a nobreza. Então, nesse processo aqui, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é essa desobediência. E aí ele atinge 2 alvos com um ato só, vamos dizer assim. Ele vai aplacar um pouco a sua carência de comida, a fome, e vai se alimentar dos animais. E vai também desafiar, tá? Aquele status, aquele poder, aquela lei, como se aqueles animais representassem ali o poder da nobreza sobre os camponeses. Muito interessante essa passagem, o exercício lá está muito legal também. Bom, isso aí é chamado grande medo. Muita violência no pedaço. A Revolução... Está dando tempo aqui. Então vamos ver assim. A Revolução Francesa ela pode ser dividida de diferentes formas. Então tem livro que fala, divide por revoluções. A Revolução dos Notáveis. A Revolução dos Burgueses. A Revolução dos Camponeses. A Revolução Sans-Culotte. O Retorno dos Burgueses. É uma divisão que existe por aí. Outros vão dividir pelos principais aspectos políticos e não só revolucionários do processo, mesmo que esses aspectos políticos também eram revolucionários. O nosso texto vai dividir pela forma, acho que mais interessante, que é praticamente em 3 partes. Você tem a primeira parte aí, que é a chamada Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional, que vira Assembleia Nacional Constituinte, já começamos a falar sobre ela, que é do início da Revolução, 1789, até 1792. Nesse período, o domínio é dos girondinos. Vamos falar sobre eles, mas vocês sabem, girondinos, os representantes da alta burguesia, queriam mudança até certo ponto. A segunda fase é a Convenção Nacional. A Convenção Nacional de 1792 a 1794. Na verdade, 1795, tá? 95. E aí a liderança é jacobina. Os jacobinos eram mais radicais, eles faziam parte de um grupo chamado de montanheses, ou grupo da montanha, e que tinham presença de pequenos burgueses, mas também de sans-culottes. E a terceira fase é a fase do diretório, de 1795 ao fim da Revolução, 1799, com o predomínio também dos girondinos e no final, né, de Napoleão. Eu vou parar aqui para explicar o que falta na próxima aula. Vamos ver até onde podemos chegar, gente.